Olá, estamos aqui para mais um almoço terapêutico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a armadilha da comparação. Quem nunca se comparou, na verdade? Segundo a neurociência social, o cérebro vive fazendo essa programação. O nosso cérebro foi programado para avaliar o ambiente o tempo inteiro. Avaliar o ambiente até pela nossa sobrevivência, mas também para aceitação no grupo. A gente muitas vezes fica buscando um jeito de se proteger da exclusão. Então, a comparação, ela começa muito por aí. Muitas vezes, a gente se compara para tentar fazer parte. Hoje a nossa conversa vai ser uma conversa de alma para alma, porque todas as vezes que a gente se compara, a gente se diminui. E isso não é bom para a nossa autoestima e muito menos para a nossa vida. Então, nós queremos que a nossa alma converse com a sua alma, que a nossa luz converse com a sua luz, e que você possa sair daqui hoje com a certeza de que não existe comparação, que você é único, é única. E quantas vezes você, ao se comparar com alguém, você se sentiu perdendo, porque você vai ver o que o outro tem de melhor e o que está faltando em você, o que você tem de pior. Será que é justo isso com você? Será que a comparação realmente é justa? A gente aprende desde pequeno essa comparação, né? Porque dizem para a gente o tempo todo, faça igual fulano, faça igual ciclano, e a gente vai entendendo que a gente tem que ser igual a alguém, tem que fazer igual a alguém. Só que muitas vezes a gente é menor, muitas vezes a gente é diferente, e a gente tem que se encolher para caber, a gente tem que se adaptar, e isso não faz parte da nossa essência. Então a gente vai aprendendo sempre a valorizar mais o outro, a se comparar com o melhor do outro e o pior da gente. Então, o corpo daquela mulher do Instagram, por exemplo, que você vê, que corpo maravilhoso. Olha o meu como tá feio. Então, a gente vai sempre pegando o que tem de melhor lá, o de pior aqui. Mas será que aquilo é de verdade? Será que ela não tem outros defeitos que você muitas vezes não tem? Será que você pode não ter um corpo tão bonito, mas você não tem outras coisas que são tão importantes, às vezes muito mais importantes? Será que você está olhando para isso? Né? Será que realmente a comparação não é uma armadilha silenciosa que vai esvaziando a sua autoestima, que vai fazendo você ficar para baixo cada vez mais, sem que você perceba? Nós queremos muito que você pare de se medir com a régua do outro, porque na verdade é isso, a gente pega a régua do outro para medir a gente. Isso não dá certo, né? Mas eu sei que isso faz parte da maneira como a gente foi educado. Então é muito importante que a gente comece a reconhecer o valor que a gente tem. Eu me lembro quando eu era criança, eu era mais velha, meu irmão é 2 anos mais novo. Então, eu estava na frente na escola. Eu gostava de escola, eu gostava de ler. O meu irmão não gostava de escola, não gostava de ler, ele gostava de jogar futebol, de ficar na rua brincando. E minha mãe sempre dizia assim: você precisa estudar que nem sua irmã, você precisa ir bem na escola como sua irmã. Isso ia gerando dentro do meu irmão uma raiva de mim, porque minha mãe ficava comparando. E é muito ruim, por quê? Porque ele não era igual a mim, ele não gostava de escola como eu. Minha mãe comprava livro para mim, comprava livro para ele, e ele não lia, ele nem abria o livro. E ela falava: olha que belezinha sua irmã, ela leu o livro. Olha, você nem abriu o seu livro. Então, isso ia gerando um sentimento ruim dele em relação a mim, baixando a autoestima dele como se ele fosse pior. Ao mesmo tempo, eu fui entendendo que para mim ser amada pela minha mãe, eu tinha que ser a melhor, eu tinha que agradar minha mãe fazendo tudo sempre direitinho, tudo certinho. Então, muitas vezes eu também nem queria fazer aquilo, eu fazia para agradar minha mãe. Então, veja como a comparação ela vai sendo desleal e ela vai sendo ruim para os dois lados.
Então, se aquela pessoa que é comparada como a melhor, também é ruim, porque ela carrega um fardo de sempre ter que fazer o melhor para ser aceita. E aquele que é comparado como o pior, fica sempre parecendo que não é bom o suficiente. Então, é ruim para as duas partes. A régua de cada um é única e a comparação não existe. Então, será que você hoje que tem filhos, você compara seus filhos ou você mostra a beleza que cada um tem? Será que a gente está treinado hoje para mostrar para as crianças a beleza que elas têm? Sabe quando você sai na rua, você mostra para as crianças a beleza de uma árvore, a beleza de um sol, ou você mostra as coisas ruins, as coisas feias? Será que dentro de casa você mostra que a criança é desastrada, que faz tudo errado? Ou você mostra que ela é boa em alguma coisa, que ela tem habilidades boas? Ou fica comparando uma coisa da outra? Então é muito importante a gente entender que cada um tem a sua régua e não dá para ter comparações. Mas por que será, Roseli, que a gente se compara tanto? Então, todas essas questões que você colocou são questões de validação que nós trazemos hoje. Tudo que nós ouvimos lá atrás, que fomos comparados com os outros melhores ou piores, fomos colocados à frente de outras pessoas ou atrás de outras pessoas, diminuídos ou estimulados, hoje nós usamos como forma de validação, de nos validarmos. Agora, é certo? Será que com essa eu preciso da validação, de pegar uma comparação, uma outra pessoa, um outro ser, para eu me validar? Que é isso que você falou. Nós somos seres individuais, cada um com as suas características, cada um com as suas personalidades. E ter a certeza do nosso valor não vai ser olhando para fora, não vai ser olhando para o outro, vai ser olhando para dentro. Aquilo que nós falamos em praticamente todos os episódios, né, Elaine? Tudo está dentro. Tudo está dentro, tudo está. Qual é a minha essência? A minha essência não tem como eu comparar com a essência da Elaine, com a sua essência, com a essência de ninguém. Todos temos a nossa luz. Eu não preciso da luz do outro para eu ser iluminada. Eu não preciso ser melhor ou pior ou igual ao outro para me sentir aprovada por mim mesma ou pelas pessoas. E é aquilo que nós sempre falamos. Se eu não me sinto boa o suficiente para mim, se eu não me amo, não me respeito, como é que o outro vai fazer isso? Então, Não vai. não vai. Onde está a minha validação? Minha validação vem de mim mesma. Vem de eu acreditar no meu potencial. E muitas das vezes nós não acreditamos no nosso potencial porque fomos educados nessa comparação, como a Elaine disse, o tempo inteiro sendo comparada com o irmão. Eu sempre tive que ser a filha perfeita, porque eu também sou a mais velha. Então, eu sempre fui cobrada de ser aquela que não podia fazer nada de errado. Agora, o que é errado e o que é certo? Né? Aquela questão, o que os vizinhos vão dizer se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro? O que a visão do outro, de quem está lá de fora, tem a ver com a minha pessoa? Quando nós hoje, né, na era digital, olhamos o Instagram, a vida alheia, eu falo que às vezes a gente brinca, né, que fica olhando a vida alheia, quem vai postar a sua infelicidade no Instagram? Quem vai postar aquele dia que você levantou com o pé esquerdo
que você não está afim de falar com ninguém, você vai colocar lá no Instagram? Não vai, você não está afim nem de se falar com você vai falar com o Instagram. As pessoas só postam, só colocam, só se expõem quando tá tudo bem com ela, quando ela tá feliz. Ninguém coloca lá 24 horas da sua vida no Instagram. No Stories. Só coloca que está num belo jantar, que está numa festa, que está se divertindo, que está com o amor, que está no cinema, no teatro. Ninguém coloca os perrengues. Então, como é que eu vou me comparar só com a felicidade do outro? Isso não é uma vida, isso não existe. Isso não é uma vida real. Né? Quando a gente fala que cada um tem a sua régua, sim, porque cada um tem a sua educação, cada um tem os seus valores, cada um foi criado de uma forma diferente. Então, quando a gente coloca que eu tinha que ser perfeita pela visão da minha mãe, eu carreguei muita culpa, muito peso, eu tive que me livrar disso, né? Tive que falar, solta, que não me pertence mais isso. Quanta terapia. Haja terapia. Haja terapia. Por quê? Era a visão dela sobre as coisas, sobre a vida. Eu não tenho que dar exemplo para ninguém. Eu sigo a minha filosofia de vida, que é fazer o bem acima de tudo para mim e para os outros. Mas isso porque é minha essência. Não que eu tenha que usar isso para dar exemplo para os meus irmãos que são menores. Eu tive que tirar esse peso, essa mala que eu carregava. Porque isso traz muita culpa, isso traz muito desgaste emocional. Você tem que ser sempre o tempo inteiro perfeito. Não existe perfeição. Senão a gente não estaria aqui. Eu estou aqui para aprender, estou aqui para evoluir. Só que todas essas questões, elas ficam internalizadas, enraizadas dentro do nosso ser. Você já parou para pensar quais são as formas que você está tentando se validar, se comparando com o outro? Que foi o que a Elaine disse a respeito de corpo. Como é que eu vou ser uma Gisele Bündchen se a minha estrutura óssea não tem o perfil do dela? Eu nunca vou conseguir me comparar. Sabe aquela historinha das bonecas Suzy e da Barbie? Que uma é esquelética e a outra já é mais rechonchudinha? Assim são as pessoas. Como que eu vou me comparar com uma Suzy se a minha estrutura é com a Barbie, se a minha estrutura é da Suzy? Eu não vou conseguir nunca ser uma Barbie. Só que eu fico me espelhando lá e quero aquilo para mim e fico me achando a pior das criaturas. Será que eu sou mesmo a pior das criaturas? Ou só diferente, né? E é estética. É uma estética. Porque aí você vai entrar onde? Baixa estima, vai se sentir menos, vai se sentir menor, vai se sentir diminuído. Vai ter medo de se expor, de se colocar, de aparecer, de ser julgada, né? De ser comparada. E falando também de sentir a paralisação no seu sucesso pessoal. Quando a gente fala do episódio anterior, quando nós falamos da autossabotagem, aí entra a autossabotagem. Como é que eu vou ter uma validação de mim mesma, uma autoconfiança, se eu não vou conseguir me olhar e realmente falar, eu vou rumo ao meu sucesso, do jeito que eu sou, se assumir verdadeiramente.
e não viver numa sensação de se sentir inadequado aos lugares, nessa comparação daquela mulher é mais bonita do que eu, aquele homem é mais bonito do que eu. A única coisa que eu acho que a gente pode ter uma comparação aí, e isso é possível a gente se melhorar, é em questão de conhecimento. Eu tenho menos conhecimento do que, por exemplo, Tony Robbins. Meu conhecimento ainda não é igual ao dele, mas eu posso estudar e chegar no conhecimento dele ou melhor, se eu quiser. Aí vai do meu querer. Agora, eu usar ele e falar, eu nunca vou ser igual a ele, eu estou me diminuindo diante das minhas próprias comparações. Por que eu não posso ser igual? Por que eu não posso ser melhor? Só depende da minha vontade, do meu querer. E da minha estrutura emocional para isso. Que é algo que nós falamos sempre. O quanto o equilíbrio emocional, o autoconhecimento nos leva para o próximo patamar da nossa vida. Nos leva para um outro nível de despertar de consciência. Então, como que eu utilizo tudo isso? Como é que eu faço a minha introspecção sem deixar com que essas armadilhas de comparação me diminuam? Isso é autoconhecimento. Isso é quando eu perceber que eu estou nessa armadilha, de que eu estou querendo me comparar com o outro e me diminuindo, é usar isso como um gatilho para eu ter o meu autoconhecimento e dar o meu próximo passo e falar assim, sim, eu posso. Acho que esse é um feeling de quando nós falamos de comparação entre as pessoas. Nós estamos acostumados a sermos comparados para baixo ou usados nessa comparação para que alguém seja igual a nós. Mas nunca pegar essas questões e olhar para dentro e falar, eu vou me desenvolver mais, eu vou me resolver aqui para assim ser uma pessoa melhor para mim mesma, primeiro, e depois para o outro. E existe a verdade sobre a autoestima. E a Elaine vai falar um pouquinho disso com a gente. Pois é, né? A verdade sobre a autoestima não é a gente se sentir melhor que o outro. Todas as vezes que a gente está se comparando, é um pouco isso, né? Eu quero me comparar para ver se eu sou melhor, onde eu sou melhor. A autoestima, na verdade, não é você ser melhor que o outro, é você olhar para o valor que você tem. Porque não é a gente ser melhor ou ser pior. Nós somos apenas diferentes. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Cada um na sua essência, na sua individualidade. E às vezes é difícil para a gente aceitar isso, que somos diferentes. Porque o diferente também pertence. Não é porque eu sou diferente que eu não pertenço a nada, que eu não pertenço a um sistema, eu não pertenço a um grupo. Eu posso ser diferente desse grupo e acrescentar algo, trocar algo de importante, levar o que eu tenho de diferente, aprender com quem é diferente, ensinar o que eu trago e assim me relacionar bem. Então, quando eu estou me comparando, eu não preciso ser igual, eu não preciso ser melhor. E eu também não preciso me comparar para me sentir suficiente. Eu preciso ser suficiente para mim mesma. Eu preciso sentir quem eu sou, as habilidades que eu tenho, as capacidades que eu tenho e me sentir boa o suficiente naquilo que eu busco. Como a Roseli falou, ela vai se comparar com o Tony Robbins, mas para ser Tony Robbins tem uma caminhada, tem um preço, tem um valor. Se ela escolher esse valor, esse preço, essa caminhada, ela vai buscar isso. É isso que ela quer?
Ela não quer, ela está em outra caminhada, ela está em outros valores, Então, na vida, a gente tem que escolher o que a gente quer para a gente. Então, não ficar comparando quem a gente é com outras pessoas. Qual é o preço que eu estou disposta a pagar para buscar aquilo que eu quero? Né? Quem eu sou de verdade? Qual é o valor que eu tenho? Qual é a minha trajetória? Qual é a minha caminhada? E para isso, a gente tem 3 chaves importantes para resgatar a nossa autoestima. Porque a nossa autoestima ela não pode depender de comparações. Vocês já repararam que tem pessoas que, para melhorar a autoestima, ela fala assim: eu sou fulana, esposa do juiz tal. Então, para ela se sentir importante, ela é esposa do juiz tal. Então, não é ela que é importante, é o marido dela que é importante. A importância dela está em ser casada com aquela pessoa. Então, veja que baixa autoestima ela tem, né? Ou então tem pessoas que chegam e elas fazem questão de dizer eu sou fulano de tal, doutor tal, não sei quem tal, para mostrar que ela tem valor. E o valor da gente não está nisso, o valor está na pessoa que você é, naquilo que você entrega. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa autoestima está nessa. Depende dessa comparação, depende de você ser melhor que o outro. Então, vamos falar de 3 chaves importantes aqui. Primeiro, autenticidade é força. Você sabe bem quem você é? Você já trabalhou seu autoconhecimento? Né? Como a gente tem falado sempre aqui, nós duas somos terapeutas, a gente trabalha com autoconhecimento. Nós duas também somos clientes, né? A gente também passa por processo de autoconhecimento uma vida toda, não é uma coisa de um mês. A gente busca sempre se conhecer. Por quê? Porque a gente sabe que o autoconhecimento é o único caminho que nos leva à liberdade que buscamos de ser a gente mesmo. A autenticidade é descobrir quem eu sou, como eu funciono. E quando eu descubro quem eu sou, como eu funciono, eu começo a ver o valor que eu tenho. Então, o valor não está em você ser igual. O valor está justamente na diferença. Está justamente em você ser uma pessoa única. E essa pessoa única que você é, não pode ficar tentando se encaixar em moldes que não são seus. Todas as vezes que você tenta encolher para caber, tenta se encaixar em moldes que não são seus, você perde a sua força, você fica doente. Todas as vezes, olha, grava bem isso, todas as vezes que você se encolhe para caber, todas as vezes que você fica tentando se encaixar em moldes que não são seus, todas as vezes que você deixa de ser você mesma, você fica doente. Não é se fica doente, é quando vai ficar doente. Então é muito importante você ser verdadeiro, autêntico, aí está a sua força. A segunda chave importante é reconhecer as suas conquistas reais. A gente tem mania sempre de olhar para o que falta e nunca por tudo aquilo que a gente já conquistou. Olha para trás na sua vida, veja a sua construção, veja tudo que você superou, todas as dificuldades que você enfrentou. Valorize a sua história, ela é linda. Sabe por que ela é linda? Porque ela é única. Só você tem essa história. Sabe aquela música? Eu gosto muito daquela música que fala assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Quem que sabe? Quem que sabe o que você caminhou para chegar até aqui? Quem sabe quais foram os seus perrengues, né, Elaine? As suas Quem sabe vitórias, as suas conquistas. exatamente seus tombos, né? Aquele ditado que fala assim: as pessoas veem as suas vitórias, mas ninguém vê os tombos que você levou para chegar nisso. Então é verdade. As pessoas estão comparando quando você está aqui, mas ninguém viu o que você passou para chegar aqui. Então, é muito importante que você valorize a sua história, valorize suas vitórias. Né? Teve essa semana uma cliente que falou para mim: Elaine, eu tirei carta, eu consegui tirar carta, eu posso agora dirigir. E ela estava tão feliz que ela olhou para mim assim, e ela falou assim: nossa, para você deve ser tão banal isso, né? Você deve ter carta há tantos anos, deve ser tão banal. Mas para mim, assim, é uma vitória tão grande. Eu tenho 40 anos e eu sonho há mais de 20 anos em ter a carta. Então, veja, gente,
Isso para ela é uma grande conquista. Ela conseguiu uma coisa que há 20 anos ela queria. Para mim, hoje não significa nada, porque eu já dirijo há mais de 40 anos, então está tudo bem. Mas para ela, naquele momento, é uma grande conquista. E ela tem que se valorizar, porque ela conseguiu. Então, entenda bem, aquilo que hoje para mim é importante, para você não é, e vice-versa. Então, nós precisamos olhar para a nossa história e valorizar todas as nossas conquistas e vitórias, todas as nossas superações. A autoestima cresce quando você honra tudo isso, quando você honra a sua história, quando você honra a história dos seus antepassados, da sua família, tudo que você viveu, tudo que eles viveram, você viveu para chegar até aqui. Então, honre a sua história, honre quem você é, sem comparação, porque não existe comparação. E a terceira chave importante é desconecte-se para se reconectar. Você já percebeu que a gente está muito conectado hoje com a internet, com o mundo digital? A gente está muito nessa rede social, onde as pessoas ficam só mostrando, como a Roseli falou, coisas boas. Então, mostrar casa com piscina, carro importado, viagens maravilhosas. E aí eu fico aqui pensando, nossa, eu queria tanto viajar e não tenho dinheiro para viajar. E olha aquela pessoa fazendo viagem toda hora. Ah, eu queria tanto uma casa assim, olha essa casa que linda. Ah, eu queria tanto isso, olha aquela pessoa lá. A gente não sabe se é verdade aquilo. Muitas coisas são mentiras. Muitas coisas são líquidas demais no mundo de hoje. E se for verdade, a gente nem sabe se aquilo traz felicidade para a pessoa, se aquilo é real. A gente não sabe se você estivesse ali no lugar dela, você estaria feliz. Né? O que realmente deixa você feliz? Será que é isso? Será que hoje só aquela viagem, aquela casa, aquele carro deixaria você feliz? Então, cada caso é um caso, cada história é uma história. Desconecta disso. Né? Para de ficar olhando a vida alheia. Para que você precisa disso? Olha para você e se inspira. Você pode se inspirar em pessoas que estão melhores, sim, para que você tenha uma inspiração para ir cada vez mais para frente. Mas não fica querendo comparar. É só uma inspiração. Isso é importante. Use o tempo para olhar mais para você, para a sua vida. Olhe mais com carinho para você e foque naquilo que você pode melhorar todo dia um pouquinho para levar a sua vida para frente. Se você quer aquela viagem, aquele carro, aquela casa, você também pode ter. Como a Roseli falou, você pode ter o que você quiser ter, você pode ser o que você quiser ser. Só que você precisa trabalhar para isso. E você não vai conseguir ter as coisas olhando para o outro, você vai conseguir ter as coisas olhando para você, para a sua vida e falando para você mesmo. O que hoje eu preciso fazer para amanhã conseguir ter aquela casa, aquela viagem, aquele carro? Ah, hoje eu preciso dar esse passo, então eu vou dar esse passo. E amanhã eu dou aquele outro passo, aquele outro, até eu chegar lá. Tenha foco, tenha norte, faça um pouquinho por dia para chegar lá. Então, se você tiver autenticidade, que é a sua força, reconhecer suas conquistas, honrar sua história, desconectar de tudo isso que é a vida alheia e conectar mais com o seu interior, com a sua verdade, com quem você é, com a essência, são 3 chaves importantes para você melhorar a sua autoestima e sair desse modo comparação. E isso só vai te levar para depressão e ansiedade. Não é verdade, Roseli? Tem um ditado que eu sempre tive para mim, e quando eu trabalhava como gestora escolar, eu sempre colocava, né, para todos os meus colaboradores. Se cada um cuidasse do que é seu, do seu próprio umbigo e da sua própria vida, tudo ia ser perfeito. Porque às vezes a pessoa acha que está vivendo uma vida tão desestruturada que é mais fácil ficar olhando e cuidando da vida do outro do que olhar para dentro, né? Do que olhar para si. Então, se eu olho para a vida do outro, que eu estou lá olhando para o que está acontecendo lá, eu não tenho que olhar para mim, eu não tenho que cuidar da minha, porque a minha já está um desespero tão grande. Mas
se eu não cuidar desse terreno que está essa desestrutura total, ou esse perrengue total, eu nunca vou conseguir ter isso do que aquela outra pessoa construiu. Que de alguma forma eu estou trazendo como um sonho. Então, nem sempre olhar para a vida do outro vai te trazer realmente felicidade. Às vezes vai te deixar muito mais desestruturado. Então eu queria convidá-los agora, nesse momento, para, em pequenos instantes, olhar um pouquinho para dentro. Olhar um pouquinho só para começar a se sentir a minha essência, a sua essência. Só para começar a se perceber o quanto importante você é para si mesmo. Então, gostaria que você fechasse seus olhos e inspirasse profundamente, lentamente, inspirando pelo nariz, guardando esse ar um pouquinho dentro dos pulmões e exalando, colocando para fora as suas angústias, as suas mágoas, essas incertezas, essa insegurança, esse desconforto de ter ouvido tudo que nós falamos. E vai inspirando, guardando e expirando. E eu quero agora que você imagine que à sua frente tenha um espelho. Um espelho que você vai olhar mentalmente e ver a sua essência. Não você, não a sua aparência. Mas deixe com que seu coração te traga a imagem da sua essência. Quem de verdade você é. A pessoa, a mulher, o homem que venceu tantos desafios na vida, chorou escondido e seguiu, mesmo cansado, muitas vezes com medo, sem saber se de verdade aquilo ia dar certo, se ia chegar até onde está hoje. E coloque do seu lado essa sua versão, que está o tempo inteiro se comparando. Olhe para ela mentalmente com carinho, com compaixão, com bondade. E diga a ela mentalmente: eu entendo o seu medo, mas eu não sou você, eu sou muito mais. Eu sou inteira. Eu sou uma pessoa segura. Eu sou forte. Eu sou linda. Eu sou leve. Eu sou uma pessoa tranquila. Que sei meu caminhar. Só eu sei da minha história. Só eu sei tudo o que passei para chegar aqui, onde estou agora. Então vem aqui comigo, deixa eu te abraçar. Abrace ela.
e diga a ela que ela pode ir agora. Que eu vou ficar com a minha melhor versão. E é essa versão que a partir de agora eu vou acolher, eu vou me olhar e eu vou respeitar. E sei que essa é a minha essência. Essa sou eu. Essa pessoa sou eu. Diga isso para você, do seu coração, sentindo o seu coração, se sentindo mais forte, mais corajoso, mais empoderado, mais equilibrado emocionalmente. E eu estou pronto para seguir com essa minha essência, com esse reconhecimento da minha essência. Eu quero que você inspire profunda e lentamente, se integrando em cada inspiração. Sentindo seu coração batendo agora com um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade, de amorosidade. Você se sentindo agora confortável, perceba seu corpo. Quem sou eu? Se reconhecendo os pés, as pernas, as coxas, o quadril, as minhas mãos, os meus braços, o meu tronco, o meu pescoço, a minha cabeça. E inspirando profundamente, abra seus olhos. Integre nessa sua essência incrível. Como é bom todo dia nos reconhecer ainda mais, não é isso, Elaine? Nossa, é maravilhoso. Que delícia, né, gente? Deixar o medo ir embora, deixar esse lado que a gente não precisa mais. Foi bom, mas agora tchau. Eu sou boa o suficiente para realizar meus sonhos. E é isso aí, né? A comparação, ela só vai ter poder quando você deixa. Então, olha que exercício maravilhoso a gente fez agora. Volte lá, faça de novo, faça mais. Você pode fazer quantas vezes você quiser, vai ficar ali no nosso canal. E você pode estar fazendo quantas vezes você quiser para reforçar. E você vê que cada vez que você faz é diferente. Você vai ficando cada vez mais profunda no exercício e parece que vai fazendo cada vez mais efeito na sua vida. Então, faça, refaça e entenda de uma vez por todas que a comparação não pode mais fazer parte da sua vida. Né? Que você tem que olhar para você. Todas as vezes que você estiver se comparando é porque você está esquecendo de olhar para você, de verdade. Olhar para dentro. Olhar para dentro, exatamente. Então, a partir de hoje, a gente convida você a lembrar que ninguém tem o seu olhar, ninguém tem o seu coração, e ninguém jamais vai ter a sua história e a sua individualidade. Portanto, você é única, é único. A partir de hoje, nunca mais esqueça isso. Né? Quem eu sou, a minha história, só eu é que sou, só eu é que tenho essa história. Então, não existe comparação. Isso basta para você parar a partir de hoje de se comparar. Então, todas as vezes que você for se comparar com alguém, pensa assim, ó, não tem melhor nem pior, apenas diferente. O diferente também pertence.
Eu posso ser diferente e mesmo assim fazer parte. Se você sente, né, que a comparação tem enfraquecido você, talvez então você precise de ajuda para se reencontrar com a sua essência, porque esse é o único caminho. É o autoconhecimento que vai levar você para a sua força e a sua profundidade. Nas terapias que eu e Roseli fazemos individual, nas mentorias que nós fazemos em grupo, né, com mulheres ou grupos em empresas, no trabalho que nós fazemos com saúde mental nas empresas, tudo isso que nós fazemos com as pessoas, a gente ajuda, antes de mais nada, você a se conectar com a sua essência, porque é aí que tudo começa. Quando você se conecta com a sua essência, você melhora a sua saúde mental, física, você melhora o contato com as pessoas, os relacionamentos, o ambiente de trabalho, você vai diminuir o afastamento do trabalho, a empresa diminui perdas invisíveis e assim por diante, aumenta a produtividade, tudo melhora quando você melhora. Tudo melhora quando você olha para dentro, porque tudo acontece dentro. Então a gente espera que tenha ajudado você a dar um start nesse seu processo, nessa sua jornada, e que você, a partir de hoje, comece a olhar para a comparação de uma forma diferente. Comece a olhar com mais carinho, gentileza e mais amor e compaixão para você mesmo. E se isso foi bom para você, a gente espera de coração que você possa nos ajudar a compartilhar com mais pessoas. Quanto mais gente puder ter acesso a esse nosso podcast, mais gente poderá ser ajudada. Quanto mais gente tiver, melhor. Quanto menos gente se comparar e mais gente tiver com a autoestima melhor e feliz consigo, melhor estará esse mundo para mim, para você e para todos nós. Então, ajude-nos a compartilhar. Se inscreva no canal, no sininho ali, se você ainda não se inscreveu. É muito importante que você se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E na próxima quinta-feira, às 12h12, estaremos de volta trazendo um outro tema aqui para você. Então, que você tenha uma semana abençoada, com muita calma, com muita alma, com muita verdade e com muito amor. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Gente, um beijo no coração.